Bem-vindos ao programa de capacitação e aprimoramento em arboviroses da Sociedade Brasileira de Dengue e Arbovirose, entidade constituída por médicos e outros profissionais de saúde, como enfermagem, profissionais de farmácia, entomólogos e biólogos, todos com o objetivo de se aprofundar no estudo das arboviroses. Há 30 anos temos no Brasil a circulação do vírus da dengue. Há 6 ou 7 anos, epidemias maciças de chikungunya. Há 2 anos temos visto a epidemia de Zika, com todas as suas repercussões em termos de malformação fetal. E temos agora o espectro que nos assombra da febre amarela, com a sua capacidade, com o seu potencial de urbanização. Contamos com a colaboração de outras entidades profissionais, também interessadas no estudo, aprofundamento da arbovirose. Esse programa de capacitação e aprimoramento se constitui por 5 vídeos elaborados por profissionais bastante capacitados na abordagem desses diferentes aspectos das arboviroses, desde os epidemiológicos até do manuseio clínico, tendo em vista o diagnóstico correto, o manuseio de tratamento e o diagnóstico desses casos. Esperamos que esses vídeos possam ajudar os profissionais de saúde a manusear de forma mais correta os pacientes acometidos por essa arbovirose, assim como eles possam entender o contexto epidemiológico dessas doenças, para que possamos então implementar as medidas mais adequadas para a sua prevenção. Os públicos que demandam mais atenção quando o assunto é arboviroses são as crianças, as gestantes e as pessoas com comorbidades ou com outras condições especiais de saúde, como os idosos. Estudos realizados em várias regiões do mundo sugerem que as crianças até 10 anos parecem apresentar maior risco de formas graves de dengue e, consequentemente, mais quadros de óbito. Crianças com estado nutricional rebaixado e baixo peso, paradoxalmente, são menos propensas a desenvolver a forma grave de dengue. É provável que o agravamento da doença seja dependente da preservação de níveis imunológicos e estados hormonais mais robustos. E não há associação entre dengue grave e pacientes imunodeficientes, como portadores de HIV e outros. A lesão hepática causada pela dengue em crianças pode ser considerável. Num estudo na Índia, se observou aumento nas transaminases que pode levar a um prognóstico preocupante com alteração da função hepática. No caso de uma gestante que tenha sido infectada pelo vírus da dengue, possivelmente ocorrerá a transmissão de anticorpos IgG via placenta ao bebê. A presença destes anticorpos predispõe o bebê a formas mais graves da doença até os 6 meses de vida, enquanto esses anticorpos estiverem em circulação. Num estudo argentino, se observou que bebês cujas mães não tinham sido infectadas, ou seja, sem anticorpos transferidos passivamente, não exibiram casos graves de dengue. Isso indica que a presença de anticorpos é um gatilho importante da resposta inflamatória. Na criança, a dengue pode ser assintomática ou se apresentar com um quadro inespecífico como a síndrome febril viral, inapetência, adinamia, diarreia e vômitos. Nos bebês, o choro persistente pode ser um indicador de cefaleia, dor retroorbital, mialgias ou artralgias. Por outro lado, entre as crianças, artralgias e mialgias, que são marcadores importantes para o adulto, são menos frequentes. Dessa forma, uma investigação para a diferenciação de patologias, mesmo sendo desafiadora, merece ser feita desde a primeira manifestação clínica, visto que o agravamento pode ser súbito, ao contrário do que acontece com os adultos, nos quais os sinais de alarme são mais facilmente detectáveis. É fundamental, portanto, obter um relato preciso de intensidade dos primeiros sintomas para que a doença seja identificada antes de passar para a forma grave. Os principais sinais de complicações da dengue em crianças que aparecem entre o 3º e o 7º dia da doença, período no qual normalmente a febre desaparece, são vômitos frequentes, dor abdominal intensa e persistente, aumento no volume do abdômen, dificuldade de respirar, sonolência, irritabilidade, delírio, perda da consciência, temperatura menor que 35 graus.
A incidência de casos de chikungunya, dengue e zika em crianças depende da situação epidemiológica da localidade. Existe uma previsão de aumento significativo dos quadros de chikungunya a partir de 2017, que deverá também impactar o público infantil. Estudos clínicos publicados em 2015 atestam que infecções por arbovírus podem resultar em doença neonatal, como, por exemplo, a encefalite por chikungunya sem microcefalia. Até o momento, os casos de microcefalia estão restritos às infecções por Zika vírus. A primeira identificação de microcefalia aconteceu em 2015 no Brasil. Os primeiros casos observados ocorreram em Pernambuco, onde ainda hoje se percebe um índice significativo de casos de síndrome do Zika congênito. Os recentes relatos de sequelas derivadas da infecção pelo Zika vírus mostram a necessidade de orientar as mulheres quanto aos riscos e os mecanismos de proteção mais eficazes. A decisão quanto ao eventual postergamento de uma gravidez é de caráter pessoal com base no conhecimento vigente sobre a epidemiologia e prevenção da infecção pelo Zika vírus. O Zika vírus atinge o feto por via transplacentária, chegando ao líquido amniótico em forma de partículas íntegras com potencial para infectar o bebê. Há relatos de transmissão perinatal, na qual o recém-nascido apresentou sintomas de Zika, como manchas no corpo, ao 5º dia pós-parto. A principal transmissão do vírus é pela picada do mosquito, mas já foram descritos casos de isolamento do RNA do Zika vírus no leite materno, mas ainda sem a comprovação de que esta presença possa provocar a transmissão da infecção. Já foram detectados vírus no sêmen, evidenciando mais uma via de contaminação, a via sexual. Desta forma, o uso de preservativos é altamente recomendado. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis, CDC, dos Estados Unidos, entre 5% a 10% das gestantes infectadas poderão gerar bebês com microcefalia. O Zika vírus tem um efeito neurotrópico importante que leva a alterações de neurônios e à destruição das células germinativas. Também pode determinar a liberação de citocinas e outros produtos inflamatórios, gerando ainda mais impactos deletérios no SNC da criança. A infecção por Zika vírus, quando acontece entre a 8ª e 18ª semana de gestação, pode provocar alterações oculares de retina, coroide e nervo óptico, perda auditiva, restrição de crescimento intrauterino e outras anomalias cerebrais. Caso a infecção ocorra na segunda metade da gestação, da 19ª à 36ª semana, a infecção por Zika causará microcefalia, além de outras intercorrências graves, como artrogriposes, alterações auditivas, lesão neurológica e o próprio quadro clínico de Zika. Sabemos que aproximadamente 80% dos quadros de infecção por Zika vírus são assintomáticos ou oligossintomáticos, trazendo dificuldade para diagnóstico e tratamento, abrindo possibilidades, no caso de gestantes, de agravos ao feto. A gestante sem suspeita de infecção por Zika vírus, além de seguir o pré-natal rotineiro, deve ser fortemente orientada para se prevenir contra a doença, bem como ser instruída a buscar assistência se tiver qualquer sintomas de infecção por Zika vírus. O acompanhamento da gestante deve ser feito por ultrassonografia de rotina. Não há indicação de ressonância magnética, a não ser em casos duvidosos. Também não há indicação de sorologia rotineira, segundo o Ministério da Saúde e a recomendação da Febrasgo. Nos Estados Unidos, tem sido recomendada a realização de IgM como rotina no pré-natal de gestantes assintomáticas residentes em áreas endêmicas para os 2 primeiros trimestres. Em caso de suspeita ou presença de exantema ou outros sinais sugestivos de infecção por Zika vírus, o protocolo de diagnóstico deve ser seguido. Devem ser investigados sinais como a presença de febre baixa, exantema por 1 a 2 dias, prurido moderado a intenso, dor muscular ou articular leve, dor retroorbital e conjuntivite não purulenta, que acomete entre 50% e 80% dos casos, e desaparecimento dos sintomas entre 3 a 7 dias. A presença do vírus confirmada através do teste RT-PCR traz resultados positivos apenas num intervalo estreito após a infecção, entre 5 e 7 dias, enquanto a sorologia através do método ELISA, que estuda os anticorpos IgM e IgG, pode ser realizada em um período maior após a infecção. Os anticorpos começam a ser produzidos em torno do 3º dia após o início dos sintomas e o IgG a partir do 7º dia, podendo permanecer no organismo pelo resto da vida. A grande dificuldade resulta no aparecimento de reações cruzadas com dengue, chikungunya e febre amarela. O exame de urina mostra-se útil porque a excreção viral é mais prolongada nesta via, indo até o 14º dia pós-infecção. A amniocentese para verificar a presença do vírus no líquido amniótico, através do método PCR, é polêmica.
não há indicação precisa e, por vezes, os riscos da técnica invasiva superam os benefícios possíveis. É um procedimento cuja execução deve ser bem analisada pelo médico. Não há tratamento específico para a infecção por Zika vírus, apenas sintomatológico que deve seguir as restrições impostas às gestantes. O pré-natal da gestante infectada por Zika vírus requer vigilância, devendo ser realizado em unidades de saúde com nível de complexidade secundário ou terciário. O atendimento deve ser compreensivo, provendo suporte psicoemocional para a gestante, com apoio de psicólogos e outros agentes para promover a aceitação da situação atual e futura desta gestante. Na prática clínica, se a paciente não sabe a data da última menstruação, é realizada uma ultrassonografia para determinar a idade gestacional. Na paciente de baixo risco, geralmente são realizadas 3 ultrassonografias. As lesões causadas no feto pelo Zika vírus podem ser detectadas no 2º ou 3º trimestre. As possíveis complicações no concepto podem ser também estudadas por ressonância magnética se houver alguma necessidade que a ultrassonografia não tenha atendido. Na ausência de intercorrências, as consultas devem ser mensais. Através dos exames de pré-natal, a morfologia e vitalidade fetais são acompanhadas, verificando indicadores de microcefalia, calcificações intracranianas e outras anomalias encefálicas, RCIU, ou redução do crescimento, hidropsia fetal, pé torto e artrogripose, microoftalmia, ventriculomegalia e até mesmo óbito fetal. Uma vez detectada alguma anomalia fetal importante, a paciente deverá ser referenciada para serviços de saúde de maior complexidade que acompanharão seu pré-natal e o próprio recém-nascido. Nestas unidades será feito o diagnóstico diferencial para sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose e herpes simples congênita, da sigla STORC, entre outras patologias. Quanto ao parto nos casos de mães com bebês com má formação, não há contraindicação para o parto vaginal, mesmo na fase aguda da infecção. Porém, se recomenda que o parto seja realizado em maternidades com maior nível de infraestrutura para fornecer atendimento neonatal especializado. O puerpério e a amamentação seguem normais e se recomenda o apoio de assistência psicológica e psicossocial à mãe, além de oferta de serviços de estimulação ao bebê, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, entre outros. Vários países que tiveram surtos de Zika recentemente relataram um aumento de pessoas com a síndrome de Guillain-Barré. Pesquisas sugerem que a síndrome de Guillain-Barré está fortemente associada ao Zika. No entanto, apenas uma pequena proporção de pessoas com infecção recente pelo Zika vírus contrai a síndrome. Os sintomas da síndrome de Guillain-Barré incluem fraqueza nos braços e pernas e, em casos extremos, pode afetar os músculos que controlam a respiração. Esses sintomas podem durar algumas semanas ou vários meses. Embora a maioria das pessoas se recupere totalmente desta síndrome, outras sofrem danos permanentes. São raros os óbitos em consequência da síndrome de Guillain-Barré. Estima-se que 3.000 a 6.000 pessoas, ou de 1 a 2 casos em cada 100.000 pessoas, desenvolveram a SGB por ano nos Estados Unidos. A maioria dos casos de SGB tende a ocorrer sem razão conhecida, e casos verdadeiros de grupos de síndrome de Guillain-Barré são muito incomuns, incluindo o encontro de partículas do Zika vírus nestes pacientes. Idosos e pacientes com comprometimento de saúde, quando infectados pelo arbovírus, têm risco aumentado de agravamento de sintomas. No atendimento da unidade de saúde, os pacientes com suspeita de dengue, zika ou chikungunya são investigados quanto à presença de comorbidades como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e outras doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, DPOC, doenças hematológicas crônicas, principalmente anemia falciforme, bem como anemia hemolítica e coagulopatias, doença renal crônica, doenças acidopépticas, doenças autoimunes ou imunossupressão, obesidade mórbida e abuso de álcool. Considerando quantos vírus da dengue, zika ou chikungunya são insidiosos e capazes de impactar diversos órgãos ao longo da evolução da doença, a presença de comorbidades assume um papel preponderante no sucesso ao manejar o paciente. Há também que se considerar o risco social quanto aos idosos, principalmente que morem sozinhos ou que não possuem uma estrutura familiar ou social de apoio. Estes devem ser orientados a procurar a unidade de saúde aos primeiros sinais e sintomas de agravamento dos quadros de arboviroses.
Idosos com risco social baixo podem dispensar a internação imediata, procedendo ao tratamento em casa. O levantamento desses quadros na triagem da enfermagem é muito importante não só no monitoramento do paciente, como na decisão da conduta a ser adotada, que recomenda alguns cuidados a serem observados. A conduta terapêutica básica das arboviroses segue os procedimentos estabelecidos nas condutas adotadas para a dengue, aplicáveis também quando há o diagnóstico de infecção por Zika ou por chikungunya. Embora seja recomendável para todas as arboviroses, a hidratação é a primeira conduta a ser adotada para os quadros de dengue. Dipirona sódica. Adultos, 20 gotas ou um comprimido de 500 mg até de 6 em 6 horas. Crianças, 10 mg por quilo por dose, até de 6 em 6 horas, respeitando a dose máxima recomendada para peso e idade. Gotas, 500 mg por ml, 1 ml igual a 20 gotas. Solução oral, 50 mg por ml. Supositório pediátrico, 300 mg por unidade. Solução injetável, 500 mg por ml. Comprimidos, 500 mg por unidade. Paracetamol, adultos, 40 a 55 gotas ou um comprimido de 500 a 750 mg até de 6 em 6 horas. Crianças, 10 a 15 mg por quilo por dose até de 6 em 6 horas, respeitando a dose máxima para peso e idade. Gotas, 200 mg por ml, 1 ml igual a 20 gotas. Comprimidos, 500 a 750 mg por unidade. Em situações excepcionais para pacientes com dor intensa, pode-se utilizar nos adultos a associação de paracetamol 500 mg a fosfato de codeína 7,5 mg até de 6 em 6 horas. Não utilizar doses maiores que a recomendada pelo fabricante. Atenção! Os salicilatos, como o AS, são contraindicados e não devem ser administrados, pois podem causar ou agravar sangramentos. Os anti-inflamatórios não hormonais, cetoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida e outros, e as drogas com potencial hemorrágico não devem ser utilizados. Além de estar presente em diversas coformulações, entre elas antigripais, o ácido acetil salicílico é usado como antiagregante plaquetário em coronariopatias ou com história de acidente vascular encefálico. Todavia, dado o impacto do vírus da dengue na hemodinâmica do paciente, surge um desafio: manter ou suspender esta medicação enquanto perdura o quadro da dengue. A recomendação é que se suspenda a administração do ácido acetil salicílico apenas em pacientes que apresentem plaquetopenia entre 3.000 e 5.000 plaquetas por milímetro cúbico. Os anti-inflamatórios não esteroides são potencialmente gastroagressivos. Em quadros onde já há uma sensibilização do paciente idoso, seu uso pode levar a hemorragias gástricas. Esse argumento reforça a orientação de não se automedicar quando há suspeita de dengue, instrução reafirmada sempre que possível pelos profissionais de saúde. Quando falamos sobre chikungunya, o risco de cronicidade entre idosos é maior dado o impacto do vírus sobre os tecidos articulares e, consequentemente, inflamações. Tratamento medicamentoso e fisioterapia são direcionamentos positivos para estes casos. Nos casos crônicos provocados pela infecção por chikungunya, a sequela da destruição do tecido articular leva aos sintomas recidivantes e persistentes. Idosos e pacientes polissintomáticos podem evoluir mais facilmente para a cronicidade das infecções por chikungunya. Os quadros crônicos de chikungunya são polimorfos, com artralgia, tenosinovite, síndrome do túnel do carpo, dor neuropática, poliartrite diferenciada e complicações reumatológicas, como artrite reumatoide e espondiloartrite, podendo levar inclusive à necessidade de prótese articular. O tratamento dos quadros crônicos de chikungunya baseia-se em anti-inflamatórios não esteroides com cuidados com as reações adversas. O uso de corticosteroides deve ser reservado para casos crônicos e preferencialmente utilizados em baixas doses. Um aspecto importante do manejo da dor é a identificação da dor neuropática para a qual medicamentos específicos deverão ser utilizados. Na artrite reumatoide pós-chikungunya, hidroxicloroquina e metrotexato são a primeira escolha, tendo a leflunomida e sulfasalazina como alternativas. Pode ser necessário associar um anti-TNF ou bloqueador de resposta tumoral em casos mais complexos. Com esse cenário, fica claro o desafio de tratar pacientes idosos ou polissintomáticos nos quadros de chikungunya que evoluem para a cronicidade. A busca do conhecimento e da constante prevenção contra as arboviroses deve ser imperativa, contando com o engajamento de toda a sociedade. Além de dengue, zika e chikungunya, atravessamos um surto de febre amarela, cuja transmissão não aconteceu no ambiente urbano, mas nem por isso deixa de ser grave e preocupante.
A febre amarela é uma arbovirose bifásica caracterizada pelo período de infecção, remissão com sistemas específicos que dura aproximadamente 5 dias, seguido de um período toxêmico, com morbe, mortalidade, dramáticas e importantes, com duração de 3 a 8 dias. Todos os casos de febre amarela notificados até fevereiro de 2017 foram originados no ciclo silvestre. A orientação de prevenção é a mesma para todas as arboviroses. Há espaço para expandir as campanhas no universo escolar, tanto em abrangência quanto em conteúdo. As crianças, comprovadamente, são agentes de mudança de comportamento dos pais e muito se tem investido em campanhas educacionais dentro da escola para proteção e conscientização. A criança tem potencial persuasivo para uma conduta mais preventiva contra os criadouros do Aedes aegypti, também no âmbito familiar e dentro das comunidades. Fazer prevenção contra a picada do mosquito através do uso de repelentes, inseticidas, roupas claras e mangas compridas, meias mais longas, uso de mosquiteiros. Cuidar do ambiente domiciliar e arredores no combate aos criadouros. A população adulta infectada ou sob suspeita de infecção por Zika vírus deve ser orientada de forma a não ser um transmissor com uso de preservativos.